Bem, conforme eu falei para vocês, a nossa previsão seria de 3 encontros, né? Um de apresentação do roteiro, outro para a gente comentar sobre algumas coisas, algumas características principais dos conteúdos relacionados ao primeiro bimestre, e, no caso, um terceiro para a gente comentar alguns pontos principais dos conteúdos referentes ao segundo bimestre, tá? E aí, nesse calendáriozinho que eu proponho hoje, no caso, seria vai ser, né, o nosso último encontro, né? Nada impede, tá, gente, que mesmo após esse encontro vocês possam estar entrando em contato comigo para tirar alguma dúvida, tá? A nossa disciplina, ela segue até acho que é dia 24, não é isso? Então, até lá, 24 ou 23, agora eu não tenho certeza mais. Que eu acho que dia 23 eu começo em outra turma e dia 24 eu encerro com vocês, é isso. Então, até lá vocês podem ficar aí à vontade para me procurar no WhatsApp, para esclarecer dúvidas relacionadas ao texto, tá bom? E não deixe aí de enviar todas as atividades, porque todas elas fazem parte da composição das notas, tá bom? Então, de antemão, já queria saber aí, né? Alguns meninos, quando entraram aí, já me comentaram que estão fazendo as atividades, estão tendo dificuldade, tem alguma coisa mais específica que está mais difícil no roteiro. O meu roteiro, vocês devem tanto ler os textos, quanto aqueles que tiver possibilidade de assistir aqueles vídeos que eu indico, também assistir, tá bom? Então, alguma dúvida específica já nesse início, para que a gente possa, talvez, estar trabalhando em cima dela já durante a nossa fala? Enquanto vocês ou respondam aí no chat, ou então pode estar falando, né, a respeito, eu quero que vocês anotem, escrevam o nome de vocês aí no chat, tá? Para a questão do ponto extra que vocês serão recompensados, né, como eu falei desde o início. As online, elas não são obrigatórias, no entanto, tem bonificação aí para quem participa, tá bom? Tiago já começou a escrever ali, né? Tiago, Luiz, tá, o Zion também, o Vitor, a Sonali, né? Acho que são esses, né, que estão hoje. Então, bora lá, gente. A gente vai começar, né? A, vou reproduzir aqui um slide que eu fiz, que eu trouxe para vocês. Depois eu vou colocar esse slide lá no Siga também, juntamente com o link. Então, vocês podem estar consultando, caso tenha necessidade, tá bom? Compartilhar minha tela com vocês aqui. Só me confirmam se o slide já está reproduzindo. Tá. Tá, né? Características, né? Aí já começa a descrever sobre o iluminismo. Então tá, vamos lá. Eu anotei aqui para eu relembrar quais são os conteúdos que eu havia citado como sendo da nossa segunda unidade, né? Então eu trouxe alguns conteúdos da segunda unidade para a gente discutir mais especificamente sobre ele, né? Trazer conceito do que foram esses movimentos, de qual a importância desse movimento para a história, né? Para os estudos historiográficos, o que eles influenciaram na vida, né, e em movimentos que eclodiram aí ao redor do mundo, tá bom? Então, eu trouxe alguns para a gente comentar mais especificamente sobre eles. Outros dois eu preferi não trazer, né, para a gente, somente vou citar alguns motivos ali que levaram a esses acontecimentos, mas os textos e o vídeo eu aconselho que seja lido, né? Porque senão a gente fica muito tempo e eu sei que mais de 1 hora de tela cansa, tá bom? Então, eu elegi aí, não é legal fazer isso, mas eu elegi alguns conteúdos aí para trazer e para discutir. Até mesmo porque esses conteúdos que eu fiz, essa seleção, eles explicam também esses outros dois conteúdos, né? O que vai acontecer ali na independência dos Estados Unidos, né? Também a questão da independência da América Latina. Então, eles são movidos por esses assuntos, né, pelas ideias iluministas. Então, são ideias que nasceram na Europa, mas que tomaram o mundo e que, ao tomar o mundo,
proporcionaram aí uma série de eclosão de eventos que culminaram no processo de independência aqui do continente americano, tá bom? Então, primeiro, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o antigo regime iluminismo, depois a gente vai mencionar um pouco sobre a Revolução Industrial, né, o que foi a Revolução Industrial, de que forma que ela afetou ali a Inglaterra e também o mundo, o modo de produção, né, como que ela afetou. Vamos mencionar a questão dos Estados Unidos, da formação e do seu processo de independência, também fazer alguma abordagem sobre a Revolução Francesa, tá? E depois também só mencionar sobre a independência da América Latina, tá bom? América Latina, a gente já começou a falar como foi o processo de... Tem alguém querendo entrar? Como foi o processo de colonização, tá bom? Graziele. Já aproveita e já assina, tá, Graziele? Não sei se você já me ouviu, já assina o chat aí. Coloca seu nome no chat. Então, vamos lá. Partindo para o nosso primeiro conteúdo. Como eu falei, como eu citei, o primeiro conteúdo é antigo regime, né, iluminismo. Então, primeiro, né, para a gente entender, tem mais alguém entrando? Peraí, gente. Lauro Filho. Bom dia, Lauro, também. Pode assinar aí o chat, tá, gente? Colocar seu nome aí no chat, por favor. Então, vamos lá. Para a gente conseguir compreender o que foi o iluminismo, a gente precisa entender primeiro as características do antigo regime, né? Então, o que era aí esse antigo regime? Quais eram ali as características principais do antigo regime? Porque esse movimento, o iluminismo, ele chega e ele surge para contestar justamente esse antigo regime. Tá? Então, o antigo regime era o poder absoluto, né, dos reis, na mão de um rei, que geralmente ainda tinha aquela ideia do direito divino dos reis, né, da ocupação divina dos reis, do porquê que eles estavam ali. Então, havia muito ainda essa questão dessas ideias, né, e os estados absolutos, que era onde existia essa figura aí dos reis absolutistas, né, os estados nacionais, eles haviam nascido, acho que eu até cheguei a comentar sobre isso na aula passada, eles haviam nascido num contexto de final da Idade Média para início da Idade Moderna, né, onde começa ali a questão das grandes navegações, né, a queda lá do Império Romano do Oriente, tá, a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos. Então, ao chegarmos ao fim da Idade Média, que foi aquele mundo que os próprios iluministas caracterizaram como Idade das Trevas, né, ou seja, foi os próprios iluministas que falaram que a data anterior a eles foi uma data de obscuridade, de falta, né, de luz, por isso que eles caracterizavam, eles aliavam aí as ideias dele, as novas ideias que estavam surgindo à luz, né, porque só o conhecimento é capaz de te conduzir à luz, e trazia tudo que tinha sido feito ali anteriormente a eles, né, ali principalmente naquele período que eles caracterizavam como Idade Média, de algo atrasado, tá? De mundo das trevas, de obscuridade, de total escuridão, tá bom? Então, é nesse período de fim da Idade Média e de início da Idade Moderna que a gente tem a consolidação dos estados nacionais, né? Então, aqueles antigos feudos, eles se unem em volta, né, da figura ali de um soberano, e esses antigos feudos, muitos deles, né, conseguiram ali se unificar e se organizaram aí nesses estados nacionais, como Espanha, Portugal, tá? França, né? E alguns outros países, né? Ali no mundo inteiro, na Europa, tá bom? Naquela parte da Europa. E aí, a partir desse momento, o que que a gente tem? A gente tem o rei, a figura do rei, assumindo, né, uma grande representatividade. E todo aquele poder que muitas vezes lá na Idade Média era um poder compartilhado com os senhores feudais, ele passa a ser centrado nas mãos de uma única pessoa. Então, os reis
não deveriam ter a seu posicionamento contestado, né? As políticas deveriam ser adotadas com base no que eles definissem, as pessoas não tinham liberdade, né? Financeira, não tinham liberdade religiosa, tá? Então, ele quem ditava as regras ali de uma comunidade, né? De onde ele dominava, tá bom? Então, o absolutismo, ele nada mais é, né, gente, do que o poder concentrado na mão de um único soberano. Então, a centralização política, ele está marcada por isso. Esses estados absolutistas, eles tinham aquela política que nós chegamos a comentar lá atrás, do mercantilismo econômico, né, essa política econômica, ou seja, de fortalecimento desses estados nacionais com ouro, com prata. Tanto é que, nesse momento, nós tivemos aí a política, as grandes navegações, muitos desses estados absolutistas chegaram aqui na América, no continente americano, e trataram o continente americano como algo de exploração, né, para tirar todas as riquezas possível, para poder enriquecer ali os seus estados nacionais, porque era uma forma de colocar poder cada vez mais nas mãos dos reis, tá bom? E os estados absolutistas também, eles são caracterizados por uma, digamos, uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade sem mobilidade social, né? Então, geralmente, tinham as camadas superiores, né? A parte maior da sociedade, ela estava ali na base da pirâmide social, e ela não tinha mobilidade social, né? Uma classe não podia, né? Tipo, nasceu no primeiro estado, como é o no segundo estado, no primeiro estado, muito pouco, né, poderia ter ali uma evolução social, tá? Não se havia aí essas possibilidades, tá bom? Então, era muito difícil ali você ascender na pirâmide social, tá? Então, entendendo como que estava organizado o poder político nessa época, principalmente na maioria dos estados ali da Europa, né, os estados nacionais que estavam concentrados na mão dos absolutistas, a gente vai entender um pouco das características desse movimento que surgiu para contrapor e para criticar esse movimento político, né, esse regime político implantado na Europa, que foi justamente o iluminismo, né? Então, algumas características do iluminismo. O iluminismo, né, primeiramente, ele é um movimento social, intelectual e filosófico. Ele tem origens ali, então vocês também veem ele na sociologia, na filosofia, né, alguns estudos, algumas abordagens relacionadas ao que foi o iluminismo. Então, lá no final ainda do século XVII, a gente tem já o iluminismo com algumas ideias, né, surgindo ali no final do século XVII, tá? Então, você já consegue perceber algumas ideias, alguns pensadores iluministas se destacando e criticando o antigo regime e defendendo aí algumas ideias características aí desse novo modelo de pensamento, tá? Mas é no século XVIII que esse movimento, ele de fato, ele vai, digamos que, dominar mesmo, que expandir e que vai causar aí profundas modificações na ordem política e econômica, porque a questão econômica ela está muito ligada também com esse movimento. Por quê? Porque é um movimento que surge ali, digamos, né, no berço, é até financiado da burguesia. A burguesia era uma classe social que tinha surgido também no final da Idade Média e que não tinha não tinha na realidade, né, participação política. Ela era uma classe que estava em ascensão econômica, que tinha recursos, né, e queria também ter participação política. E muitas dessas ideias, dos iluministas, eles realmente são oriundos desse grupo da burguesia, ou então eles são financiados também, as suas ideias políticas, pela própria burguesia, porque a burguesia, ela queria ascensão política, tá? Então, o iluminismo, você pode falar, né, que é um movimento atrelado
aos burgueses, à burguesia, à nova sociedade que havia surgido ali no final da Idade Média, tá bom? Então, né, os iluministas, eles associavam a questão da razão, o saber e o conhecimento à luz, né, então por isso o nome de iluminismo, ou seja, o racionalismo estava muito presente, né, todas aquelas ideias anteriormente lá atrás, aonde não se colocavam a razão como a principal explicadora, né, a que esclarecia os fatos, elas eram contestadas por esse movimento, tá? Então, eles tinham como, ó, digamos que orientação, né? A razão, todas as explicações oriundas da ciência, da razão, elas eram capazes de fato de conduzir o ser humano à luz, tá bom? Então, eles combatiam todos os dogmas religiosos, né, anteriores, ou seja, e também a opressão aí do absolutismo político, como eu já havia citado, tá? Então, de fato, era o saber, né, vinculado aí à questão da razão, que dominou aí esse período, tá? As ideias que eram defendidas por esses pensadores, né, pensadores iluministas dessa época. Como eu já comentei, as ideias iluministas, elas estavam relacionadas aos interesses da burguesia em ascensão. Eu vou trazer para vocês, acho que eu coloquei 3 slides com 3 pensadores iluministas, que quando a gente estiver falando sobre eles, vocês com certeza vão puxar aí na memória de vocês que vocês já ouviram alguma coisa relacionadas, né, a esse modelo de pensamento, a essa forma de pensamento desse cara, né, então que veio lá aí do iluminismo do século XVII ou do século XVIII, tá? E até hoje influencia muita coisa aí na nossa sociedade, que foi capaz de transformar muita coisa de lá para cá e até hoje ainda serve como molde aí, como exemplo. Mas nós tivemos, não foram somente esses três, acho que foram 3 que eu trouxe, né? Eles são pensadores que foram importantes, no entanto, a gente também teve inúmeros outros pensadores ligados aí ao iluminismo, tá bom? John Locke, né? Ele é considerado, digamos que, o pai aí do iluminismo, um precursor aí desse movimento, tá? Então, o John Locke, ele defendia, né, o empirismo e o liberalismo político, tá? Como eu disse para vocês, eles condenavam, né, o absolutismo político, então o liberalismo político era justamente essa participação, né, uma maior participação da sociedade na política, e essa participação ela era defendida justamente por a burguesia, porque a burguesia não tinha uma participação política, mesmo apesar de ter recursos financeiros, ela não tinha aí um envolvimento na política, e isso deixava ela em desvantagem, porque ela estava ascendendo economicamente na sociedade, tá? Então, o Locke, né, ele tinha uma ideia de que a mente ao nascer é como uma tábula rasa, né, e a partir do momento do seu nascimento são o meio aonde você vive, o que você faz, que você vai preenchendo ali a sua mente, tá bom? Ele condena bruscamente o absolutismo monárquico, então ele tece severas críticas a essa forma de governo aí da Europa, centrada na figura de um único soberano, tá? Ele defende o respeito à liberdade, né, dos cidadãos, tá? Ele também defende a questão da tolerância religiosa, que a maioria desses estados absolutistas, eles tinham a questão de defender uma única religião, né, então não podiam ter práticas diferentes dessas religiões que eles consideravam e tinham como a única religião ali. Ele também defende aí a questão da ideia da propriedade privada e da livre iniciativa. É um dos pontos que vão de encontro aí, nesses 2 pontos, às ideias da burguesia,
né? Ou seja, a propriedade privada, muitos burgueses tinham recursos, poderiam adquirir propriedades, né? Só que eram impedidos naquela época justamente pelas regras que existiam ali na sociedade. Então, somente gente que faziam parte ali daquela pirâmide, né, da nobreza, né, da aristocracia, de uma forma geral, que podiam aí ter o direito à propriedade, né, e a partir do Locke, né, ele já começa a defender essa questão aí de uma tolerância religiosa, de respeito à liberdade dos cidadãos e de direito de uma propriedade privada e de livre iniciativa. Tá bom? Então, da livre iniciativa já são ideias ali voltadas, né, para a questão do capitalismo, de o Estado não estar interferindo na economia, ditando as regras do que fazer, né, economicamente. Então, a livre iniciativa relacionada aí ao capitalismo. Ele também defendia um governo com poderes limitados, que há muito desses estados que eram absolutistas naquela época e que chegavam aí à ideia do iluminismo, muitos desses pensadores, eles defendiam, né, a ideia de limitar os poderes dos reis a partir de uma constituição, né, ou seja, uma monarquia constitucional, que o rei não tivesse 100% dos poderes ali, que pudesse fazer tudo, mas que pelo menos tivesse algo que limitasse, que freasse ali, né, as suas decisões, tá? Então, esse foi um dos principais iluministas, né, dos primeiros iluministas, que trouxe aí algumas características desse pensamento dessa época. Outro iluminista que daí ele já teve, né, as suas ideias bem difundidas no século que, de fato, o iluminismo ele vai acelerar, que é o século XVIII, né, é o Voltaire, né, ele tinha o pensamento dele, né, estava voltado para a liberdade de pensamento e tinha uma severa crítica também à Igreja Católica. Então, naquela época, o pensamento ele tinha, né, dos homens daquela época, eles tinham que estar vinculados ao pensamento da monarquia, do Estado absolutista, então você não podia nem ter pensamentos contrários a esse Estado absolutista, e muito menos, né, promover, sei lá, ideias em público que destoasse aí do que era defendido por um Estado absolutista. Então, o Voltaire, ele traz essa questão da liberdade de pensamento, a defesa de que todo homem tem que ser livre no seu pensamento e que tem o direito aí de expressar o seu posicionamento também na sociedade, sem ser combatido, né, sem ser reprimido. Então, da liberdade ali de pensamento que hoje nós temos, né, na nossa sociedade. E também, né, a questão da crítica ali à Igreja Católica, tá? Porque a Igreja Católica, ela influenciava ali, influenciava tanto, era vinculado, né, o Estado nacional com o clero, então as decisões, o Estado ele até se confundia aí com os posicionamentos ali da Igreja, tá? Então a questão da Igreja Católica condenar, naquela época, condenar a ciência, né, de que todas as respostas tinham que ser encontradas na Bíblia, que tudo estava na Bíblia, né, que não era oriundos aí do empirismo. Então se tem uma severa crítica aí também, nesse momento, às questões da Igreja Católica, ao pensamento aí da Igreja Católica naquela época, tá? Então, ele também, como vocês podem ver, né, que eu estou sempre falando, é um movimento que é atrelado à burguesia, porque realmente é um movimento, né, que o aluno tem que saber que o iluminismo, ele não surgiu ali nas classes, né, nas camadas mais baixas, não é isso, né, ele já surge dentro de uma camada, né, e movido por uma camada que queria ascensão política, que queria até mesmo poder, que é a burguesia. Então, ele também é um filósofo, né, francês, e que tem uma origem burguesa, tá? Então, ele é de uma sociedade de origem burguesa também, né? Então, que começa a ver que o poder é concentrado, que certas camadas não têm participação, e essas camadas, principalmente a burguesia, tá? E começam a
criticar aí a questão do clero católico, né, que são a questão da Igreja Católica naquela época, do domínio, né, da presença ali da Igreja Católica nas questões políticas, né, começa a criticar, né, críticas ao clero católico, tá, ele prega contra, né, ele é contra a intolerância religiosa também, nessas críticas de protestos dele, é muito isso, então, contra a questão da intolerância religiosa, a gente sabe que tinha surgido diversas tendências religiosas naquela época, ali no final da Idade Média, né, e isso vai se acentuando aí na Idade Moderna também, e muitas dessas tendências religiosas estavam vinculadas principalmente à burguesia, né, como o calvinismo, e a Igreja Católica muitas vezes condenavam, né, trazia essas críticas aí para essas novas religiões, e essas novas religiões, elas trouxeram muitos iluministas a aderirem a essas religiões, porque tinha a questão lá do lucro, né, que a burguesia, ela conseguia, né, ou seja, por meio dos seus negócios, a Igreja Católica condenava, que era a questão da usura. E já para o calvinismo, não, né? Aqueles seguidores do João Calvino, dessa religião, você, né, era considerado uma pessoa abençoada se você mostrasse prospecção econômica. Então, muita da burguesia também era oriunda de outras tendências religiosas. Então, por isso, tanto, né, a questão da crítica aí à igreja naquele momento, tá bom? Ele não tinha, digamos que, não era um teórico, né, amplamente democrata, né, então é um pouco complicado a gente falar num estado absolutista ainda de um governo que, vamos, né, já implantar, não era isso, não era, mas ele queria também um controle ali, digamos, do estado absolutista, então uma certa, né, participação do povo no poder, mas ele também tinha certas reservas dessa participação do povo no poder, né? Ou seja, não é qualquer povo que poderia estar ali no poder, tinha certas reservas em relação ao que poderia fazer se o povo, né, de uma maneira geral, chegasse ali no poder. Então, ele tinha algumas reservas quanto a essa democracia que poderia vir ou não a ser estendida, tá? Ele defendia a ideia de que o soberano, né, ou seja, o monarca, devia, né, que ser uma pessoa esclarecida, que é nessa época aí que muitos estados absolutistas têm aquela ideia do déspota esclarecido, né, ou seja, daqueles administradores que vão ser, né, reis, que vão ter o poder centrado ali na sua mão, mas que vai tomar ideias também de redução de juros, digamos assim, para aquelas parcelas da população que pagavam de fato a carga tributária, investimento na educação, né, um pouco de liberdade religiosa. Então, muitos soberanos da Europa, com vistas às ideias que eram defendidas não só por Voltaire, mas por outros iluministas também, eles vão incorporar nos seus estados absolutistas algumas características desses pensamentos, né, que é os famosos déspotas esclarecidos, tá bom? Até mesmo em Portugal, a gente vai ter, né, um rei que vai implantar algumas medidas visando, né, beneficiar, digamos assim, não é beneficiar, mas é tirar um pouco da carga e da perseguição ali de um Estado absolutista para a população. Então, nesse contexto, até aqui no Brasil, o Brasil era colônia de Portugal nessa época, vai ter algumas medidas que vai vir, né, por esse déspota esclarecido, acho que era Dom José lá em Portugal, mas pela figura do Marquês de Pombal, né, que trouxe aí essas políticas, né, aqui para o Brasil nessa época. Então, como
a questão de uma educação, então, da fundação de algumas universidades, né, a expulsão, a saída, né, a retirada dos jesuítas aqui do Brasil, porque a ordem jesuíta tinha a questão da catequização, como os iluministas defendiam, né, essa questão da tolerância religiosa, eles não viam também com bons olhos essa questão da catequização. Então, a gente vai ter algumas ideias incorporadas dentro de Portugal que vai repercutir também nas suas colônias, né? Mas prestem atenção que essas ideias, ela nada mais é para uma forma de que esses reis não percam o poder, né? Ou seja, uma espécie de controle social desses movimentos que estavam tomando força cada vez mais. Então, digamos que é uma política ali de pão e circo também, né? Você tenta dar um pouco ali, tenta dar algumas coisas, alguns direitos, né, modificar alguma coisa aqui na sociedade, mas simplesmente com a finalidade de que você não perca o poder político, tá bom? Um outro que é bem famoso, um outro pensador aí dessa época do iluminismo e que tem participação aí na nossa sociedade hoje, né, com a questão da divisão do Estado em três poderes, né, que foi o Barão de Montesquieu, né, que viveu ali no final do século XVII até meados do século XVIII, e ele traz, né, escreve aí, ele é autor, né, de uma obra famosa, que é o Espírito das Leis. Nesse livro, né, nessa obra, ele nega a existência de uma forma perfeita de governo, ele diz que não existe uma forma perfeita de governo, mas há formas, né, melhores do que outras, tá? Condena também o absolutismo, não é uma forma que seria uma das melhores que existiria na ideia dele, né? E que uma das ideias que ele traz aí nesse espírito das leis também é que os homens naturalmente, né, tendem a abusar de qualquer poder que lhes seja confiado. Então, ele tinha muita razão, né, quando a gente lê isso lá nossa, isso é lá do século XVII, do século XVIII, a gente vê isso acontecendo hoje na nossa sociedade aí descaradamente, né? Então, geralmente, muitas pessoas, quando chegam ali ao poder político, começam a cometer ali os abusos de poder, né, passa por cima das leis, enfim, é algo aí que parece que vem acompanhado aí, né, é natural aí do homem, né, da maioria dos homens quando chegam aí ao poder, tá? E aí da ideia principal do Montesquieu, né, que ganhou força e que depois quando, né, da independência das colônias aqui do continente americano, ou até mesmo da extinção do absolutismo político lá na Europa, então se teve uma divisão do Estado. Então, ele dizia que o Estado ele tinha que ser dividido, o poder do Estado ele tinha que ser dividido, né? Seria essa divisão o legislativo, o executivo e o judiciário. Um poder serviria de freio para o outro poder, para que esses poderes não cometessem arbitrariedades, né? Ou seja, para que nenhum tivesse um poder aí, digamos, máximo e pudesse fazer o que quisesse, né? Então, um poder serviria como fiscal do outro poder e controlaria a fim de evitar que eles, né, se tornassem absolutos. E deixa eu só dar uma olhada, gente, porque meu celular tá gritando aqui, eu não sei. Deixa eu só... Então, o Barão de Montesquieu, ele é muito importante, suas ideias, né, seu pensamento político, seu pensamento iluminista aí vai tomar o mundo, né, tanto é que aqui o próprio Brasil, né, ele vai ter aí, quando foi a instituição da República, ele vai ter aí a sua divisão em legislativo, executivo e judiciário. Claro que isso não foi só na República, mas já ainda no Império, né, mas aí no Império veio com
um cavalo de Troia que foi o poder moderador, né, que o poder moderador, ele colocava os poderes máximos ali na mão do Dom Pedro I, né, então o Montesquieu, ele dizia que o legislativo, executivo e judiciário serviria ali de controle, um poder para frear o outro poder, e até hoje aí vocês acompanham jornais e tudo mais, né, existe um embate profundo entre esses poderes, que um contesta, né, diz que não tem o poder suficiente para fazer certas coisas, o outro revida, dizendo, né, que está passando por cima do poder, enfim, que está ofendendo a democracia. Isso aí é só vocês assistirem o jornal que vocês estão acompanhando, eu não vou adentrar nesse mérito aqui, mas que o fato é extremamente importante a existência desses três poderes, porque caso algum deles seja, né, infringido no processo, a gente pode correr o risco aí de ter um Estado, né, que não respeita a democracia, que passa por cima de algumas coisas aí relacionadas a, digamos, liberalismo, né, ao liberalismo pessoal, né, dos próprios direitos civis, tá bom? Um outro pensador aí desse momento do iluminismo foi o Adam Smith. O Adam Smith, ele propunha o liberalismo econômico, aquela ideia lá de crítica ao absolutismo, e o absolutismo pregava o mercantilismo, né, então o rei interferia em toda a política, né, falava o que produzir, quanto produzir, para quem exportar. Então o Adam Smith, ele trazia essa ideia de que um Estado, ele tinha que ser liberal, né, ele era contra a interferência total do Estado na economia, ou seja, deveria ter essa iniciativa privada, e essa iniciativa privada, ela poderia, né, ter os seus próprios caminhos traçados, e não depender somente ali de uma ordem do Estado, ou do que o Estado tinha como política econômica, tá? Então, ele tece severas críticas à política aí mercantilista, tá? Então, gente, já falando aí um pouquinho sobre esse antigo regime e o iluminismo, vamos falar um pouquinho sobre o que foi a Revolução Industrial, né? Eu tenho uma atividade que foi sobre o antigo regime e iluminismo, lá no plano de estudos, e também tem uma atividade que está relacionada à Revolução Industrial, tá? Então, brevemente falando, né, o que foi essa Revolução Industrial? Primeiramente, nessa Revolução Industrial, ela ocorre na Inglaterra como o primeiro foco da Revolução Industrial. A Inglaterra tinha características que propiciaram, né, a eclosão da Revolução Industrial. Daqui a pouco a gente vai falar algumas delas, tá? E ela muda totalmente, né? Foi esse conjunto de transformações, né? Resumidamente, de transformações ocorridas relacionadas diretamente com a substituição da produção artesanal e manufatureira, realizada aí com ferramentas, né, pelo artesão ali num processo ali bem rudimentar ainda, e ela foi aí transformada numa produção em série, realizada por trabalhadores assalariados, com o uso predominante de máquinas. Então, foi a substituição, né, a transformação do modelo de produção, que era artesanal e manufatureiro, né? Depois de artesanal ele passou a ser manufatureiro, e depois houve a incorporação de máquinas. Então, a partir do momento que a gente tem a incorporação de máquinas e a predominação, né, a predominância dessas máquinas na produção, a gente tem o processo aí caracterizado como a Revolução Industrial. Essa é uma imagem que retrata aí a Inglaterra, né, que retrata a primeira Revolução Industrial, porque com a incorporação das máquinas veio a poluição também, né? É claro que temos os fatores que impactaram positivamente na Revolução Industrial, mas por outro fato também a gente pode citar fatores que vieram, né, que divergiram aí do que foi só positivo, né? Também os fatores negativos, como a poluição, ou seja, não se tinha muito cuidado com os dejetos, né, oriundos ali das fábricas que estavam nascendo e prosperando, poluição do ar, né, naquele momento, tá?
Então, ela também tem o seu lado ruim. Não foi somente inovações tecnológicas que melhorou a vida, que facilitou o processo produtivo. Não, ela também tem pontos ruins que a gente pode estar citando também, tá? Então, vamos fazer aqui um panorama de como que era a organização da produção de mercadorias até a gente chegar na máquina, né, que foi aí o que foi, né, o marco dessa revolução industrial. Então, num primeiro momento, a gente vai ter a produção de mercadoria sendo uma produção artesanal, né? Ou seja, aquela feita pelo artesão, totalmente manual, tinha o uso de ferramentas, né, em pequena escala, era uma produção em pequena escala, então, geralmente a pessoa ia para fazer o seu terno, tirava toda a medida para fazer o sapato, né, tirava ali o tamanho do pé, fazia de acordo com ele, um chapéu, né, os próprios alimentos, tá? Então havia a questão de um produtor, esse produtor ali era um artesão, e ele trabalhava em casa ou na sua oficina, no seu trabalho ali nas ferramentas manualmente, tá? Num segundo momento, a gente já tem uma inovação que é a produção manufatureira. A gente já tem aquelas espécies das manufaturas, das organizações das grandes oficinas, né, uma espécie de manufatura onde reunia vários artesãos. Esses artesãos, eles ficavam sob o controle do dono da manufatura, tá? E eles já faziam uma produção em série, ou seja, cada artesão não seria mais responsável pela produção inteira do produto, mas ela já seria haveria uma divisão do trabalho, digamos que um ia produzir o solado do sapato, o outro ia produzir o cadarço, enfim, era mais ou menos nesse sentido. Nesse segundo momento, a produção da manufatura, ela já é dessa forma. O terceiro momento já é o momento que nós estamos falando que temos a incorporação das máquinas, né, com o processo aí da revolução industrial. Então, a gente já vai ter uma produção mecanizada, né, manufatura lá atrás, né, ou seja, algo ligado à mão, e aqui maquinofatura, a máquinas, tá? Então, as máquinas, elas substituíram aquelas ferramentas utilizadas lá atrás pelos artesãos, sabe? Ou seja, lá no primeiro momento, onde os artesãos faziam sozinho, depois a gente já teve as manufaturas, onde eram vários artesãos, né, mas que ainda utilizavam as ferramentas, né? E era um trabalho ali manual, demorado, né, que encarecia o produto também e tal. Então, nesse terceiro momento, as máquinas substituíram as ferramentas, várias ferramentas, né? Então, algumas máquinas, né, como a máquina a vapor, né? E muitas vezes o próprio trabalhador. Então, a gente já tem aí um grande problema, que é a substituição do trabalhador pela máquina. Isso vai gerar aí uma série de contestação pelos próprios trabalhadores, principalmente naquele momento lá da primeira Revolução Industrial, que colocavam a máquina como a culpada, né, o grande terror deles muitas vezes perderem ali os seus empregos. Teve até movimentos que quebraram máquinas, né, na Inglaterra nessa época, porque eles acusavam, né, aí se quebrassem as máquinas, ou seja, as máquinas estavam causando o seu desemprego, então vamos quebrar as máquinas, né, para que a gente volte aí a ter nossos empregos. Era uma forma de contestar também, né, pela desvalorização do trabalho que veio a partir da Revolução Industrial também. Então, nesse terceiro momento, que é o momento da Revolução Industrial, o trabalhador, né, pela máquina, o trabalhador, ele deixa de ser artesão e passa a ser operário. Então, aquele trabalhador que dominava o processo produtivo, que sabia o passo a passo do processo produtivo, ele não vai ser necessário mais esse conhecimento dele. Ele precisa somente ser operário, desempenhar uma função lá, né? O restante, a máquina vai, né, fazer ali. E isso faz com que a gente tenha, né, um trabalho a partir desse momento que vai minar um pouco com a criatividade do trabalhador. Ele não precisa pensar mais como era na época do artesão. Ele só precisa
né, ou apertar um parafuso, ou colocar uma lã aqui para o tecido passar, ele vai ter um trabalho daqueles filmes lá dos tempos modernos de Charlie Chaplin, né, um trabalho bem robotizado ali, ele vai desempenhar uma única função, digamos assim, tá? E a partir desse momento também, o trabalhador, né, o artesão, ele não precisa dominar todo o processo produtivo, né, ele precisa dominar somente uma parte do processo produtivo. Então, ele perde essa capacidade aí que ele tinha anteriormente. Às vezes, né, hoje em dia, muitas vezes, em algumas empresas, a pessoa está produzindo ali uma peça de um determinado produto, não sabe nem para que serve, tá? Não sabe nem para que é utilizado. Então, vamos lá. A Revolução Industrial, né, a gente se centra mais nessa primeira Revolução Industrial, que é a questão das máquinas a vapor, da utilização do ferro, né, do carvão, do trem, né, como incorporação. Mas a gente cita também os outros processos que são caracterizados também em revolução industrial ao redor do mundo, né? Então, a primeira revolução industrial, ela é oriunda do século XVIII e XIX, no Reino Unido, né, na Inglaterra, e ela se fixa na indústria têxtil, né, na indústria de tecidos. Então, as incorporações que foram inseridas no processo produtivo, né? Foi o tear mecânico, máquinas a vapor, né, ferro e o carvão. Então, a energia que era oriunda para funcionamento dessas máquinas nessa época, elas eram oriundas aí do carvão. Então, por isso também a gente teve uma grande poluição aí nessa época devido, né, às chaminés aí das fábricas que emitiam gases aí sem controle na atmosfera também, tá? Então, é dessa época também a invenção das locomotivas, né, dos trens que funcionavam aí a vapor, e isso influenciou e modificou também até mesmo, né, a questão do transporte e da produção. A segunda revolução industrial, ela é do século XIX, né, finalzinho ali, a partir de meados do século XIX e início do século XX. Ela não fica restrita como foi a primeira revolução que aconteceu na Inglaterra, né? Ela é, de uma maneira geral, ela surge ali e ela se espalha, digamos, no mesmo momento, em diversas partes do mundo, né? A Europa, também nos Estados Unidos, com a questão da energia elétrica, do petróleo, né? Lá nos Estados Unidos tem várias, o automóvel, né? A invenção do automóvel também, mas também no Japão. Então, ela não fixou num determinado local para depois alcançar os demais. Ela foi surgindo ali concomitante em diversos locais, tá? Então, a gente tem a utilização do aço, da energia elétrica, do petróleo, né, que é desse momento que vai substituir muito a questão do carvão, né, juntamente com a energia elétrica, que era utilizado lá na primeira Revolução Industrial. É da segunda revolução industrial também, a questão do motor a explosão e produtos químicos, o automóvel, o avião, o telefone, o rádio, o cinema, então já é do século XIX, início do século XX. Já a que se chama de terceira revolução industrial, ela ocorre no século XX, né, microcomputador, e aí tem o microcomputador, microeletrônica, robótica, né, engenharia genética, telemática, aumento da produtividade com diminuição no número de trabalhadores empregados no processo, né? Então, hoje já se fala até de uma quarta revolução industrial. Enfim, mas o que é necessário vocês saberem para esse momento aqui que a gente tem hoje é que a revolução industrial foram as fases, né? Ela foi dividida em fases e ela transformou o processo produtivo de um momento que era artesanal, depois manufatureiro e depois pela maquinofatura. E aí, a cada vez mais, essa maquinofatura, ela vai trazendo inovações tecnológicas que vai mudando, né, a produção na nossa sociedade, vai melhorando as comunicações, né, a ciência, tá? Então, a Revolução Industrial, ela permite, né, essas inovações tecnológicas também. A gente pode citar que mesmo aumentando a produtividade, diminuindo o custo dos produtos, né, ela também, mesmo com esses pontos positivos, mas ela também, né, ela traz os pontos negativos, como baixos salários, né, ou seja,
Hoje em dia as máquinas realizam parte dos trabalhos, então as pessoas também perdem emprego, né, mas nessa época da primeira revolução industrial a gente teve na Inglaterra, né, quando as máquinas a vapor foram introduzidas, a gente teve um grande número de trabalhadores que tinham baixos salários. Hoje também não é diferente, né, a gente tem aí muitos trabalhadores com baixos salários, muitos oriundos devido à inclusão de máquinas no processo produtivo, muitos até perdem o emprego, longas jornadas de trabalhos, naquela época não havia uma regulamentação de 8 horas semanais, né, então a gente tinha pessoas que trabalhavam 16 horas muitas vezes nas fábricas, né, não tinha essa legislação trabalhista que nós temos hoje, a gente tinha uma mão de obra grande de feminina e infantil, e aí como o trabalho feminino e infantil, eles tinham uma remuneração bem menor do que o dos homens, né, muitas fábricas optavam pelo trabalho feminino e infantil, né, em más condições ali de insalubridade, tá? E aí também tinha-se a ideia de que eles eram mais difíceis de se controlar, então poderia não ter movimentos ali contestatórios, tá bom? Então, as condições das fábricas, a gente tem que citar, né, naquela época não tinha nem ventilação, nem higiene, muita gente morria até mesmo dentro das fábricas trabalhando, né, então não tinha nenhuma insalubridade no ambiente ali, né, para que se pudesse trabalhar nas fábricas naquela época, e é a partir dessas difíceis condições de trabalho que a gente começa a ter a questão das resistências operárias, né, nós tivemos invasão à fábrica, destruição das máquinas, que era ali os movimentos que surgiram na Europa na primeira revolução industrial, como o ludismo, né, que eram os ludistas, né, ou seja, teve lá o organizador do movimento, né, Ned Ludd, e aí o movimento ficou atrelado ao nome dele. E aí várias pessoas invadiram fábricas, destruíam máquinas, porque justamente as máquinas, ela era esse símbolo de que eles estavam sendo oprimidos, né, estavam sendo obrigados a trabalhar daquela forma pelo trabalho, pela questão da invenção dessas máquinas, que também estavam tirando o trabalho deles, né, fazendo com que eles trabalhassem mais e mais e mais, cada vez mais também em prol da produtividade. Então, nesse momento, a gente tem o ludismo, o cartismo também depois, foram movimentos que não partiram para um embate direto, mas que fizeram cartas e direcionaram essas cartas ao parlamento como uma forma de ter direitos, né, trabalhistas nessa época, tá? Então, essas organizações operárias, elas lutam por melhores condições de trabalho e de vida, que é o que nós conhecemos hoje em dia por sindicatos também, tá? A população e as cidades na época da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, né? Tinha muitas mortes nessa época, né? Porque tivemos um grande número de pessoas saindo do campo e direcionando para a cidade. As cidades, elas não tinham o padrão de higiene que nós temos hoje, então muitas doenças se proliferavam nessa época, né? Os cortiços, as pessoas morando ali, digamos, quase que empilhadas em meio a ratos, né, que não tinha saneamento básico. Então, era um grande contingente populacional que nós tínhamos aí nessa época, tá? Com o tempo, vai se tendo, né, o desenvolvimento de alguns medicamentos e isso proporciona uma redução nas taxas de mortalidade também, né, e um crescimento da população também, no século XVIII a gente vai ter um crescimento da população mundial e um crescimento das cidades, com a questão da urbanização, justamente das pessoas que saem do campo e vêm para a cidade em busca de emprego, né, porque com a incorporação das máquinas também houve políticas de grandes latifundiários no campus, né, principalmente na Inglaterra, a política de cercamentos adotadas, né, na Inglaterra, que era de cercar as terras que lá no feudalismo eram terras comunais, e esses camponeses que moravam, eles foram obrigados a sair dessas terras e procurar as cidades. Então, urbanizou de uma forma, na época da Revolução Industrial, né, as cidades, que foi necessário depois alguns investimentos, algumas melhorias para que se modificasse também, né, a questão das cidades,
das doenças que eram oriundas a esse processo de urbanização. Com essa grande urbanização vai vir a marginalização, a prostituição na época da Revolução Industrial é grande também, tá? Justamente porque muitas pessoas passavam fome, às vezes não tinham trabalho suficiente, né? Muitos perambulavam nas ruas, ou quando tinham o trabalho, esse trabalho, ele era insuficiente até mesmo para proporcionar uma alimentação digna, tá bom? Então, e aí eu disse para vocês, a primeira Revolução Industrial, ela ocorreu, né, lá na Inglaterra como o primeiro foco. E aí, só para mencionar, né, eu acho que eu coloquei algumas coisas lá no roteiro referente a isso, a Inglaterra, ela tinha condições nessa época para poder, né, fazer a primeira Revolução Industrial. Primeiro, a burguesia, ela havia conquistado, né, através das revoluções que haviam ocorrido lá na Inglaterra, ela havia conquistado uma participação política, né, favorável para que se colocasse em prática os seus desígnios ali de burguesia, né, em burguesia industrial naquela época, tá? Então, muitos projetos políticos, acho que tem gente entrando. Clara Liz. Muitos projetos políticos dessa época, tá, gente? Deixa eu só ir para lá de novo. Muitos projetos políticos dessa época que foram propostos pela burguesia também, porque a burguesia foi, de fato, aquela detentora, né, dos meios de produção. Então, ela detinha os meios de produção, ela era favorável aí a uma economia que não fosse regida pelo absolutismo, né, pelos governos absolutistas. Então, com isso, eles tiveram aí uma melhor, digamos assim, um melhor cenário na Inglaterra para que promovesse aí essa questão da Revolução Industrial. Além disso, a Inglaterra ela também possuía matérias-primas, né, como a questão do carvão, do ferro, em grande abundância para que movesse ali a primeira Revolução Industrial, tá? Uma outra questão foi a questão de que a própria Inglaterra, ela já havia conquistado aí uma posição, digamos que, extremamente vantajosa na economia, né? Então, ela já era considerada muito rica nessa época, né? Era uma nação absolutista muito rica nessa época, né? Mas que a burguesia também fazia parte desse governo devido à Revolução Gloriosa lá da Inglaterra, que fez com que a burguesia tivesse participação, alcançasse um grande número no parlamento. Então, seus projetos burgueses, né, de fábricas, de instalação de fábricas e de que beneficiasse os burgueses, eles tinham vez no parlamento, tá? E, por outro lado, também a política mercantilista que a Inglaterra adotou anteriormente também tinha sido capaz de fortalecer as suas economias. Então, ela pôde investir em outros campos também, como as fábricas, as inovações das máquinas, tá? Então, tudo isso propiciou a Inglaterra ser o berço da Revolução Industrial, tá bom? Então, isso aqui a gente já falou, né? Isso aqui também. Agora, vamos mencionar um pouquinho, eu vou tentar ser um pouco mais breve, né, porque já está um pouco cansativo, né? Então, a Revolução Francesa, tá? Eu vou mencionar somente para vocês sobre a Revolução Francesa, que é o nosso último que eu escolhi para a gente comentar. A Revolução Francesa, ela simplesmente, né, um assunto vai seguindo o outro, como eu falei para vocês. Tem alguém aqui? Um assunto vai seguindo o outro, né? Como eu disse para vocês, o iluminismo criticava o absolutismo, né? Ele contestava o mercantilismo, a política mercantilista, né? Aí a gente vai ter uma revolução industrial que foi movida justamente por uma burguesia, que essa burguesia foi de onde surgiu esse movimento iluminista, né? E o país que tinha a participação da burguesia na sua política, ele foi capaz de ser o primeiro pioneiro a se revolucionar industrialmente, né, com a questão das máquinas a vapor, e com isso aumentar ainda mais a sua produção, e com isso influenciar, melhorar suas exportações, ampliar a sua economia cada vez mais, tá? E países, digamos assim,
que não tinham, né, essa questão que era governos absolutistas, foi aí um desses países, né, a França, nessa época. Mas a França, ela vai ter esses o mesmo movimento iluminista surgindo, contestando o poder absoluto, que era lá os regimes absolutistas, o poder concentrado na mão de uma única pessoa. Tem até essa frase que é bem famosa de um rei lá da França, né, o Luís XIV, que ele falava: o Estado sou eu. Então essa frase ela é utilizada muitas vezes para falar o que era um Estado absolutista. Então era todos os poderes nas mãos aí de um único soberano. Esse próprio rei, ele falava, né, o Estado sou eu. Então tudo tinha que ser ele, passava pela mão dele. Dentro dessa sociedade francesa do final do século XVIII, vai surgir, né, movimentos que vão contestar, né, essa sociedade absolutista da França, tá? Para vocês terem uma ideia, a França naquela época ela tinha em torno de 25 milhões de pessoas, e aí tem uma pirâmidezinha, que eu espero que esteja passando o slide para vocês, tem uma pirâmide, né, social, aonde diz como que era feita a divisão social da França. Ela era uma sociedade estamental, estava em camadas, né? E era praticamente impossível você sair do terceiro estado, digamos assim, e ir para o segundo estado, tá? Fazer parte da nobreza. Se você nascia nobre, você já seria ali um nobre, né? Não tinha como você deixar de ser nobre, era questão de sangue, né? E se você nasceu dentro do terceiro estado, mesmo se você tinha muito dinheiro, como era o caso da burguesia, mas você não podia chegar a ser do segundo estado, a ser nobreza, tá? Então, ela era uma sociedade estamental, e justamente por ser uma sociedade estamental, né, ela era dividida em primeiro estado. Tinha o rei, né, a figura do rei, que tinha um poder absoluto, mas a gente tinha o primeiro estado, que era o alto clero, né, os religiosos, o baixo clero, em torno de 120 mil pessoas. Depois a gente vai ter o segundo estado, que era a nobreza de sangue, a nobreza de espada, né, os guerreiros, em torno de 350 mil pessoas. Esse primeiro e esse segundo estado, eles tinham todos os privilégios tributários e jurídicos, tá? Então, os direitos que se tinham era somente a esses estados, eles não pagavam tributos, que era a questão dos impostos, tudo recaía nesse último estado aqui, que era a burguesia, que estava alcançando aí, lá na Inglaterra já tinha até promovido a Revolução Industrial, né, e estava alcançando aí, digamos, prosperidade econômica, a partir do final da Idade Média, né, foi uma classe social que se ascendeu, que conquistou riquezas, até mesmo porque ela se aliou também ao próprio Estado no período das grandes navegações. Então, muitos daqueles burgueses eram os responsáveis, né, por algumas expedições que vinham em busca de riquezas aqui na América, tá? Então, esse terceiro estado, ele não só tinha o povo em si, né, os trabalhadores, os camponeses, os operários dos camponeses, não. Era a burguesia, então a gente tinha uma parcela que era rica, que tinha dinheiro, que era a burguesia, né? Dentro da burguesia você vai ter alta, baixa, uma burguesia, né? E também todo o restante da população, tá? E aí isso inclui o operariado das fábricas, né? Os artesãos, os camponeses, tá? E vai ser a maior parte da população. Mais de 24 milhões de pessoas estavam incluídas aí na França nesse terceiro estado, tá? E vale ressaltar que desses 24 milhões, era esse terceiro estado o único que pagava, em detrimento do primeiro e do segundo estado aí, que eram aí os menos, né, da população, e eles usufruíam dos impostos pagos, né, pelo terceiro estado. Então, a questão da nobreza, né, do clero ali, das festividades, ou seja, todos os salários deles eram pagos com os impostos do terceiro estado. E também dessa época ficou muito famoso a questão da ostentação, né, da nobreza nessa época, em cima aí dos tributos do terceiro estado. Então, as vestimentas, né, as festas, os banquetes, e tudo isso
em cima de uma sociedade que muitas vezes até passava fome, tá? Então, essa era a França no final ali do século XVIII, quando passou por uma revolução, que foi a Revolução Francesa. Ou seja, por que a Revolução Francesa ela é importante? Porque ela vai contestar o antigo regime e ela vai ser importante pela derrubada do absolutismo francês. Ela vai ser o primeiro evento assim que vai contestar e que vai conseguir tirar do poder, né, um governo absolutista, né, e que vai trazer aí algumas ideias que vai aí depois transformar o mundo, tá bom? Essa é uma imagem que representa como era a divisão da população francesa, né, do primeiro, segundo, terceiro estado. Então, esse que está embaixo da pedra aqui, ele representa o primeiro estado, né, ou seja, tanto a nobreza quanto o clero estão aqui em cima da pedra, né, como uma forma de estar por cima e de que não pagam impostos, de que usufrui, está pisando ali, massacrando mesmo o terceiro estado, né? O terceiro estado tem que suportar ali tanto o segundo quanto o terceiro estado e até fomentando ali os seus gastos, né, digamos assim, proporcionando ali que eles gastem através dos impostos que eles pagam, tá? Então, ela representa muito bem essa divisão da França nesse período da Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, ela foi influenciada pelo Iluminismo, por isso que eu digo para vocês, por isso que o Iluminismo, ele foi importante lá, a gente abriu essa discussão com o Iluminismo, né, e ele vai influenciar aí os movimentos. Então, ela é influenciada pelo Iluminismo, né, ela nasce também, a burguesia se alia à parte da população também francesa, que estava insatisfeita com o governo absolutista e promove essa grande revolução que muda aí a configuração política da França. A França, ela vinha passando, né, mesmo vivendo um estado absolutista, ela já vinha passando por uma intensa crise econômica, tanto no campo quanto nas cidades, então muita gente passando até fome, né, muita gente, a França ela ainda vinha daquela estrutura ali feudal, né, de concentração de terra nas mãos de uma nobreza rural, e vários camponeses ali que trabalhavam como forma de subsistência, tiveram plantações arruinadas, não tinham nem como se alimentar também. Na rua, isso fez com que a produção, né, alimentar aumentasse os preços, então, além de ter problemas, né, no rural também começou a ter problemas no urbano também, e muito dessa crise econômica está ligada a alguns fatores, a Guerra dos 7 Anos, né, que a França perdeu para a Inglaterra, foi alguns das questões dessa Guerra dos 7 Anos foi justamente as 13 colônias dos estados, que hoje são os Estados Unidos, né, mas as 13 colônias naquela época que foi colonizada pela Inglaterra, então havia uma disputa entre a França e a Inglaterra, a França acabou investindo muito recurso nessa guerra, mas acabou perdendo, a Inglaterra, ela saiu vencedora nessa luta aí, nessa Guerra dos 7 Anos, tá? Começou a ter dificuldade de arrecadação fiscal, as pessoas não tinham dinheiro, simplesmente estavam, né, não tem dinheiro nem para se alimentar, então ficou um pouco mais difícil o pagamento dos impostos. Com isso, só ia sendo instituído cada vez mais e mais impostos, né, como uma forma de reverter a crise e de poder ainda bancar os gastos do primeiro e do segundo estado. Outro fator também foram as alterações climáticas, que arrasou as produções no campo, fez com que várias plantações, né, fossem destruídas, e era uma sociedade que, como eu falei, tinha resquícios de uma sociedade feudal, e tudo isso, né, todas essas situações, o primeiro estado, o segundo estado, querendo que o terceiro estado pagasse mais impostos para poder passar por essa crise econômica que estava ali na Rússia, na França, nesse momento, fez com que o povo, né, se rebelasse, começasse a surgir movimentos de contestação àquela forma de governo, aquele tanto de imposto que estava sendo instituído naquele momento. Então, o povo se alia também, né, o terceiro estado, juntando burguesia, trabalhadores,
trabalhadores, se alia também à população do campo, fazem aí um grande movimento que culmina, né, com a queda do absolutismo, tá? A gente tem alguns marcos nesse movimento, né, que é a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão onde ficavam os opositores do regime absolutista. Então, ela né, a Revolução Francesa, a data dela considerada é do dia 14 de julho de 1789, onde temos a tomada da Bastilha, né, dessa prisão onde ficavam os opositores. Ela é símbolo da queda do antigo regime na França e marco do início do movimento revolucionário. Então, a queda da Bastilha, né, a invasão da população à Bastilha, ela é mais um símbolo da queda desse antigo regime e do início da revolução, tá? Porque a Bastilha, ela representava tudo o que o absolutismo era favorável. Então, ao fazer a invasão dessa prisão, os trabalhadores e os revolucionários, eles demonstram aí o tão contrários eles estão ao regime absolutista na França, tá? Com a Revolução Francesa, a gente vai ter vários períodos dentro da Revolução Francesa, né? A gente vai ter, inicialmente, uma Assembleia Constituinte para se tentar fazer uma monarquia constitucional. Depois o rei vai, né, tentar fazer alguns acordos e vai tentar atrair o movimento, não vai querer essa monarquia constitucional, ele vai ser descoberto, depois vai ser guilhotinado, né? A gente vai ter um período também de república, promovida por algumas alas desse movimento do processo revolucionário. Acaba que vai ter alguns governos que vão ser considerados, né, principalmente o vinculado aos jacobinos, alguns governos bem extremistas, que vai perseguir muita gente. Essa república depois ela vai ser transformada num diretório que vai ser governado ali por cônsules, e aí é nesse momento que o Napoleão Bonaparte, ele vai assumir o poder ali na França, tá? Depois a gente vai ter, né, é claro que ela vai tomando vários aspectos ali no decorrer, mas basicamente a Revolução Francesa, ela é importante quando a gente se estuda para a gente falar que foi uma revolução que culminou com a queda do antigo regime e instituiu aí novas formas de governo. É claro que depois a gente vai ter o Império de Napoleão Bonaparte, né, que vai ter ali suas contradições também. Napoleão vai infringir também, né, tentar conquistar vários países na Europa, vai centrar o poder nas suas mãos também, mas estamos falando ali de um movimento que fez com que se repensasse o modelo político na Europa e que influenciou aí muitos movimentos que depois surgiram ao redor do mundo também, tá? Além disso, a Revolução Francesa, ela foi importante porque ela marca, né, ela é um marco dos direitos civis do homem, né, que foi aprovado aí em 26 de agosto de 1789 pela Assembleia Constituinte, né, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A questão da liberdade de expressão, né, da participação política, do direito político que se existia. Então, a partir desse momento, a gente vai ter, né, direitos concedidos também à sociedade civil. É claro que não é toda a sociedade, a gente tem que falar ainda do século, a gente está falando ainda do século XVIII, não é todo mundo que vai ter esses direitos reconhecidos, né, mas a burguesia, que também promoveu aí esse movimento, ela vai se sentir um pouco contemplada aí a partir desse momento da Revolução Francesa, tá bom? Aqui é a tomada de Bastilha, né, uma foto que representa o pico, né, o estopim aí da Revolução Francesa, né, a queda da Bastilha. E é isso, gente. Depois tinha mais dois conteúdos que eu preferi não trazer, porque eu sabia que ia ficar muito extenso se eu trouxesse, mas que eles estão... Deixa eu parar a apresentação. Quem entrou depois, por favor, assina o nome aí no chat, tá? Por favor, para depois a gente ter o ponto extra que eu falei. Tinha mais dois conteúdos, que era os Estados Unidos, formação e independência. Eu quero que quando vocês estiverem lendo os textos e assistindo os vídeos, é mais mesmo esse conteúdo para vocês entenderem que o processo de ocupação dos Estados Unidos, né, foi, né, um processo que foi mediado pela Inglaterra, e que ele
teve diferenças no processo, né? As colônias do norte, ela sofreu um processo de colonização, de povoamento, e os do sul foi mais voltado, igual aqui no Brasil, de exploração. Foi no sul o predomínio da escravidão, no norte a gente teve muita gente que foi perseguida, né, lá da Europa, naquelas questões religiosas, né, e veio como uma forma de tentar encontrar novos modos de se viver, de sair da perseguição religiosa que estava lá na Europa. Então, o norte, ele teve uma colonização diferenciada, muita gente ligada aí àqueles movimentos também voltados ali a uma burguesia, né, e a questão da prospecção econômica, né, então foram pequenas, digamos que pequenas propriedades, e a sua produção, ela estava mais voltada para o atendimento ao mercado interno, isso nas colônias do norte. Já nas colônias do sul, não, era uma produção voltada para atender a Inglaterra, tá? Então, usou-se da mão de obra escrava, tanto é que no século XIX, depois ainda, né, no século XVIII, da independência das 13 colônias, no século XIX, a gente vai ter uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, né, e aí que vai culminar aí na abolição da escravidão lá nos Estados Unidos também, mas norte e sul teve diferença, que é justamente isso que eu peço para que vocês façam lá na atividade, né, a questão das colônias do norte, das colônias do sul, e qual foi a importância do iluminismo para o processo de independência. Ou seja, o iluminismo é um movimento que contestava o absolutismo, queria a liberdade de expressão, a liberdade política, né, e a partir do iluminismo lá da Europa, dos próprios movimentos que surgiram em decorrência dele, os próprios Estados Unidos, ele vai fazer movimentos que vai culminar com a sua independência das 13, da Inglaterra, né, vai culminar na independência das 13 colônias ali, pautados nessa ideia dos três poderes também, né, legislativo, executivo e judiciário. Então, ele vai conseguir sua independência ali no final do século XVIII da Inglaterra, né. E o outro seria a independência na América Latina, que era o último conteúdo lá do roteiro, tá? A independência política da América Latina. No início, lá no primeiro trimestre, eu falei para vocês, né? A gente fez uma aula falando como tinha sido o processo de colonização espanhola aqui na América. Então, nesse primeiro momento, se atentem à espanhola, porque a independência do Brasil vai ser terceiro bimestre. Então, a colonização espanhola teve aqui na América, ela foi diferenciada da colonização portuguesa, a gente citou isso lá, tem nos roteiros também falando, e essa América espanhola, ela vai chegar ali num processo de independência também. A partir ali do século XIX, já começa ali os movimentos pró-independência, e muitos pautados nas ideias iluministas, na própria Revolução Francesa e na crise que estava acontecendo ali dentro da Espanha, porque depois lá na França, que tem todo aquele rebuliço da Revolução Francesa, de uma instituição de república, depois de um diretório, que o Napoleão já vai participar desses diretórios, a gente vai ter o Napoleão Bonaparte fazendo da França um império. Império Grande, a Era Napoleônica, como ficou conhecida. E com isso ele vai tentar conquistar várias regiões da Europa, chegando à Espanha, né? E ao chegar à Espanha, ele deixa a Espanha, né? Tira lá o rei da Espanha e deixa um movimento político instável. Com isso, vai fazer com que as colônias espanholas aqui da América vejam, né, uma oportunidade para solicitar ali suas independências também, devido a questão política que está ocorrendo lá na Espanha naquele momento, tá? Então, foi um processo também mediado pelas ideias iluministas e, de outro lado, também pelo que estava acontecendo na Espanha naquele momento com a invasão de Napoleão Bonaparte, que havia invadido a Espanha e colocado lá um rei, né, que era da sua família, um dos seus amigos lá para governar no lugar do rei da coroa espanhola naquela época, tá? Com isso também, depois, no terceiro bimestre, a gente vai falar sobre a independência do Brasil, que também tem muita coisa a ver com o Napoleão Bonaparte lá na França,
Tá, gente? É isso. Agora eu vou deixar para vocês. Se estendeu mais de 1 hora, né? Conforme eu falei para vocês aí que eu queria, mas sempre é assim. Eu vou ler os nomes que tá aqui. Se alguém tiver na aula e não tiver assinado, por favor, assine, tá? Tiago, Luiz Guilherme, o Zion, né? Eu acho que é assim a pronúncia. Vitor, Lauro, William. Eu acho que tem mais gente. Tem a Clara. Assina o nome, Clara. E se eu deixei de comentar mais, eu lembrei Clara porque eu acho que é a única. Não. Tem a Sonali. Sonali, você não assinou teu nome? Ou eu falei e esqueci? Tá aqui. Sonali. Clara também, se tiver por aí, tá? Eu lembro que ela A entrou. internet tinha caído mesmo na hora que eu assinei. Ah, Estou entendi. aqui ainda, professora. Tá bom, então assina seu nome, porque senão depois, na hora de eu lançar a nota, a nota extra, né, de participação, aí eu olho a lista e não vejo teu nome, eu não vou lembrar, tá? E mais alguém aí que não tenha assinado. Bem, gente, é isso. Hoje foi o nosso último encontro. Agora eu vou deixar aberto aí uns minutinhos para vocês, para se tiver dúvida em relação a alguma coisa que talvez eu não tenha mencionado, que vocês ficaram com dúvidas, podem fazer as perguntas. E em relação às atividades também, se tiver tendo alguma dúvida, tá? E aí? O Tá prazo fluindo? só vai até o dia 24 mesmo, professora? Não entendi. O prazo. É até o dia 24, né? Eu disse que eu fiquei em dúvida se é 23 ou 24, mas eu acho que é até dia 24, porque dia 23 eu começo numa turma, deixa eu ver aqui. Eu começo numa turma dia 24, aí eu acho que é por isso que eu tô confundindo, mas eu acho que é dia 23 que. Não, peraí. Acho que é 24, dia 23 eu começo na turma. Isso, é até dia 24. Isso. É dia 24/9, porque dia 23 eu começo no segundo ano de administração, aí eu tô confusa. Até dia 24, tá, gente? O prazo. Não deixa para a última hora, porque vocês viram, são muitos conteúdos. Então, é claro que eu dei uma resumida nesses conteúdos, tentei colocar somente o que era importante para vocês entenderem, compreenderem desse processo. Mas mesmo assim são muitas coisas. Então, não deixe para a última hora. É importantíssimo vocês entenderem esses conteúdos aí do segundo bimestre, porque eles estão presentes aí, digamos, de forma direta e de forma indireta na maioria dos conteúdos aí que vocês vão estudar aí daqui para frente, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou disponível ainda, tá? Eu vou desligar aqui, já interromper a gravação. Se tiverem dúvida ainda, pode ficar à vontade. Vocês são tímidos, é?